Você acredita que uma mentira pode durar 30 anos? Que um homem pode enterrar a própria mãe sem nunca ter visto o corpo dela? Que alguém pode viver cercado de luxo enquanto a pessoa que mais amou no mundo dorme na rua, com frio, com fome, invisível? Essa é a história de Carlos Henrique, um milionário de São Paulo que tinha tudo: casarão, carro importado, fazendas, negócios que valiam milhões. Mas tinha um buraco no peito que ele fingia que não existia. Um buraco com o nome da mãe dele. Até que numa tarde comum, voltando de uma reunião de negócios, o carro dele parou num semáforo. E a mulher dele, Helena, viu uma idosa sentada na calçada, tremendo de frio, com o olhar perdido. E ela disse uma coisa que fez o mundo dele desabar. Carlos, ela parece com sua mãe que faleceu. Ele ficou branco. As mãos começaram a tremer, porque aquela mulher na rua não parecia com a mãe dele. Aquela mulher na rua era a mãe dele. O que aconteceu depois vai te deixar sem palavras. Mas antes de continuar, se você gosta de histórias reais, emocionantes, que mexem com o coração, clica no botão de curtir agora e deixa nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero muito saber até onde essa história vai chegar. E fica até o final, porque o que esse homem descobriu sobre o próprio passado vai te fazer repensar tudo sobre família, perdão e amor. Vamos lá! Carlos Henrique tinha 58 anos e era conhecido em São Paulo como o homem que transformava qualquer negócio em ouro. Dono de construtora, dono de fazenda, dono de imóveis espalhados pela cidade. Ele não era desses milionários que aparecem em revista sorrindo e dando entrevista. Pelo contrário, era um homem fechado, sério, de poucas palavras, sempre com aquela postura dura que quem olha de fora pensa: esse homem não chora. A esposa dele, Helena, 46 anos, era o oposto. Elegante, sempre bem vestida, cabelo arrumado, perfume caro. Mas tinha o coração mole. Gente que olhava para ela na rua achava que ela era metida, mas quem conversava 2 minutos percebia. Ela sentia, ela se importava. Os dois moravam num casarão cercado por muro alto e portão eletrônico. O tipo de casa que ninguém vê quem entra, ninguém vê quem sai. Por fora, parecia uma vida perfeita. Por dentro, silêncio. O casamento deles estava num ponto estranho. Eles não brigavam muito, mas também não riam. Era como se dividissem o teto, mas não dividissem mais a alma. Cada um dormia, acordava, comia, fazia reunião, mexia no telefone e pronto. A vida tinha virado rotina, tinha virado agenda. Helena sentia isso e doía nela. Às vezes olhava para a mesa do café da manhã e lembrava de como era no começo. No começo tinha brincadeira, tinha café feito na hora, tinha bom dia, meu amor. Agora era cada um de um lado da mesa olhando para o celular, como dois estranhos de terno e roupa fina. Carlos? Ela perguntou uma vez num desses cafés frios e sem gosto. Você está feliz? Ele nem levantou os olhos do telefone. Tô trabalhando, Helena. Não é hora para isso. Ela abaixou a cabeça. Não insistiu. Já tinha aprendido que insistir com ele era igual bater na porta errada. Você machuca a mão e a porta continua fechada. Mas não era só distância de casal. Tinha outra coisa. Tinha um assunto que era proibido dentro daquela casa. A mãe dele. Sempre que alguém tocava no nome Olinda, Carlos fechava o rosto na hora. Mudava de assunto, saía da sala, sumia. Era automático. Parecia dor antiga. Dor funda. Daquelas que a pessoa enterra e finge que esqueceu. Helena não sabia tudo. Sabia só o que ele tinha contado lá atrás, bem no começo do relacionamento, quando os dois ainda estavam naquele momento em que a pessoa abre o coração achando que vai ser para sempre. Ele tinha dito assim: minha mãe morreu faz muitos anos, morreu sofrida, é melhor não falar disso. E ela respeitou. Nunca perguntou mais. Só que de um tempo para cá, Carlos estava diferente. Mais duro, mais seco,
Dormia mal. Acordava assustado no meio da noite. Levantava suando, sentava na beira da cama, passava a mão no rosto como se quisesse tirar alguma lembrança da cabeça e jogar fora. Uma madrugada, Helena acordou e viu. Ele estava sentado no escuro do closet, sozinho, com a mão cobrindo o rosto. Parecia um homem que carrega culpa. Ela chegou perto bem devagar. "Carlos, o que você tem?" Ele respirou fundo. Tentou se recompor. "Nada. Vai dormir. Eu tô bem." "Você teve pesadelo?" "Não é pesadelo." Ele respondeu meio sem paciência, mas a voz falhou no meio da frase. "É passado." Helena não falou mais nada, mas guardou aquela frase. Não é pesadelo, é passado. Ficou martelando na cabeça dela. E tinha mais uma coisa que andava cortando o coração dela, o vazio da casa. Helena sempre quis ser mãe, sempre, só que a vida levou de outro jeito. 2 perdas, 2 vezes em que ela achou que ia dar certo e depois o médico balançando a cabeça, ela chorando no corredor frio do hospital e Carlos dizendo, vai passar, vai passar. Mas no fundo ele se jogava mais ainda no trabalho e se afastava dela. E com o tempo virou assunto que não se falava mais. Virou silêncio também. Então agora você imagina essa cena, uma casa gigantesca, mesa grande demais para 2 pessoas, quarto arrumado demais para quem não recebe visita, uma mulher que tem amor dentro de si e não tem onde colocar, um homem que tem culpa dentro de si e não tem coragem de encarar. Esse era o clima antes de tudo acontecer. Naquela semana específica, Carlos tinha reunião importante no interior. Era para comprar um pedaço de terra que ia virar condomínio de luxo. Dinheiro grande. Helena pediu para ir junto. "Para quê, Helena? Vai ser cansativo, não tem nada lá." "Eu quero ir com você," ela disse simples, olhando direto para ele. Só isso. Ele olhou para ela por uns segundos. Quase falou não. Mas alguma coisa nele amoleceu. "Tá, então vamos." E foi assim que começou. Parecia só uma viagem de trabalho, só mais um dia normal. Mas aquele dia ia quebrar o silêncio daquela casa. Aquele dia ia mexer onde ele mais tinha medo de tocar. Aquele dia ia botar de frente um homem rico, cercado de tudo, com algo que ele passou a vida inteira fingindo que não existia. Eles saíram cedo. Ainda nem tinha sol direito. O motorista particular, Mauro, já estava esperando com o carro preto parado na frente da casa. Helena entrou primeiro e sentou no banco de trás. Carlos veio depois com uma pasta cheia de documentos, contratos. Ele sempre andava com papel, assinatura, número. Era o jeito dele de se sentir no controle. Helena não. Helena olhava pela janela. Fazia tempo que ela não andava pelas ruas assim, vendo gente comum na calçada, vendo comércio abrindo, vendo criança de uniforme indo para a escola. A vida dela tinha virado um mundo fechado de segurança, portão eletrônico e restaurante caro. E ela estava cansada disso, cansada de viver sem sentir. Durante o caminho, ela tentou puxar conversa. "Você vai mesmo comprar aquele terreno todo?" Se o dono parar de enrolar e aceitar o preço, ele respondeu sem levantar o olhar dos papéis. E lá era o que antes? Plantação. Era sítio da família. O velho está endividado e vai vender para mim. Eu construo alto padrão. Pronto. Helena ficou calada por alguns segundos. Ela sempre reparou numa coisa sobre Carlos. Ele falava de terra, de casa, de gente, como se tudo fosse produto. Ela entendia que era o trabalho dele, mas às vezes soava frio demais. "E as pessoas que moravam lá?" Ela perguntou de novo com calma. Carlos fez um som curto, quase um riso sem graça. "Helena, você tem esse coração aí que quer salvar o planeta, mas deixa eu te falar uma coisa da vida real. Quem tem dinheiro manda, quem não tem se adapta." Ela virou o rosto para ele na hora. "Nem sempre, Carlos." Ele fingiu que não ouviu. Abriu a pasta, mudou de assunto.
Aquilo já mostrava como os dois eram diferentes. A estrada seguiu. Eles pegaram a marginal, depois rodovia. O clima dentro do carro estava preso, pesado. Mauro, o motorista, sabia que não era hora de colocar música. Mas quando entraram numa área mais simples, chegando perto da cidade do interior onde ia acontecer a reunião, aconteceu uma coisa pequena, que parece nada na hora, mas muda tudo depois. O carro parou num semáforo. Era uma dessas ruas de bairro comum, com padaria na esquina, farmácia, gente andando. Fazia sol. Estava quente. Helena olhou pela janela, distraída. E então ela viu uma mulher idosa, sentada na calçada, encostada na parede de uma farmácia, magra, muito magra, roupa surrada, cabelo branco, curto, desgrenhado, os olhos perdidos, as mãos tremendo. Helena ficou olhando. Não conseguia desviar. Tinha algo naquela mulher que prendia o olhar. Não era pena, era reconhecimento. Como se ela já tivesse visto aquele rosto antes. E então saiu da boca dela, sem pensar, sem filtrar. Carlos. Ela parece com sua mãe que faleceu. O silêncio que caiu dentro do carro foi pesado. Carlos, que estava mexendo nos papéis, parou. Ergueu os olhos devagar. Olhou para Helena. Depois olhou para a janela. E quando ele viu a mulher na calçada, o rosto dele mudou. Ficou branco. As mãos começaram a tremer. A pasta escorregou do colo dele e caiu no chão do carro. Ele não percebeu. Para o carro, ele disse com a voz rouca. Mauro olhou pelo retrovisor, confuso. Senhor? Para o carro agora! Mauro pisou no freio. O carro parou no meio da pista. Buzinas começaram a tocar atrás. Carlos abriu a porta e desceu antes mesmo do carro parar completamente. Helena ficou parada por um segundo, em choque. Depois saiu correndo atrás dele. Carlos atravessou a rua sem olhar para os lados. Carros desviaram. Alguém gritou. Ele não ouviu nada, só via a mulher na calçada. Quando chegou perto, parou. Ficou a uns 2 metros de distância, parado, olhando. A respiração dele estava descontrolada. O peito subia e descia rápido. A mulher idosa levantou os olhos devagar, olhou para ele, franziu a testa, como se tentasse lembrar de alguma coisa muito antiga, e então os olhos dela se arregalaram. Carlos, ela disse num fio de voz. Meu menino? As pernas dele falharam. Ele caiu de joelhos no chão bem ali, no meio da calçada, na frente de todo mundo. Helena chegou atrás dele, ofegante, e viu a cena. Viu o marido dela, o homem mais duro que ela conhecia, ajoelhado, chorando, olhando para uma mulher que ele achava que estava morta. Mãe! Ele conseguiu dizer, mas a voz saiu quebrada. Como? Como a senhora... A senhora está viva? A mulher começou a chorar também. Estendeu a mão trêmula na direção dele. Eu tô, meu filho. Eu sempre estive. E naquele exato momento, tudo que Carlos achava que sabia sobre a própria vida desmoronou. Carlos ficou ajoelhado na calçada, sem conseguir se levantar. As pessoas passavam, olhavam, mas ninguém entendia o que estava acontecendo. Para quem via de fora, era só um homem bem vestido ajoelhado na frente de uma moradora de rua. Mas para ele, era o mundo virando de cabeça para baixo. Helena se abaixou ao lado dele, com a mão no ombro dele, tentando entender. Carlos, essa é sua mãe? Ele não conseguiu responder. Só acenou com a cabeça, ainda olhando para a mulher na calçada como se estivesse vendo um fantasma. A idosa, Dona Olinda, esticou a mão de novo, com os dedos tremendo. Carlos segurou aquela mão. Era fria, muito fria. Os dedos estavam finos, os ossos marcados na pele. Ele sentiu o quanto ela estava frágil. Mãe, ele repetiu, agora com mais força, como se precisasse ouvir a própria voz dizendo aquilo para acreditar. A senhora... Eu achei que a senhora tinha morrido. Faz 30 anos que eu achei que a senhora tinha morrido. Olinda fechou os olhos. As lágrimas escorreram pelo rosto enrugado.
Ela balançou a cabeça devagar. Eu sei, meu filho, eu sei o que te contaram. Carlos franziu a testa. Como assim? O que me contaram? Quem? Quem contou o quê? Mas antes que ela pudesse responder, o corpo dela tremeu. Ela começou a tossir. Uma tosse seca, forte, que fez o peito dela afundar. Helena se assustou. Carlos, ela não está bem. A gente precisa levar ela para um hospital. Carlos não pensou duas vezes. Levantou do chão, pegou a mãe no colo com cuidado, como se ela fosse quebrar. Ela era leve demais, pesava quase nada. Isso cortou o coração dele ainda mais. Mauro! Ele gritou para o motorista que tinha ficado parado perto do carro. Abre a porta de trás! Mauro correu, abriu. Carlos colocou a mãe no banco com todo cuidado. Helena entrou do outro lado, segurou a mão dela. Olinda estava confusa, olhando em volta, como se não entendesse o que estava acontecendo. Meu filho, onde você está me levando? Para o hospital, mãe. A senhora precisa de ajuda. E não. Ela começou a se agitar, tentando se soltar. Eu não posso. Eu não tenho dinheiro para o hospital. Me deixa aqui. Me deixa. Carlos sentiu uma dor no peito que ele nunca tinha sentido antes. Segurou o rosto dela com as duas mãos, obrigando ela a olhar para ele. A senhora não precisa de dinheiro. Eu tô aqui, mãe. Ela parou de se debater. Olhou fundo nos olhos dele. E naquele olhar tinha 30 anos de abandono, de frio, de fome, de solidão. Mas também tinha amor. Um amor que nunca morreu. Você cresceu tanto, ela disse baixinho com a voz falhando. Virou um homem. Carlos não aguentou. Abraçou ela ali mesmo, no banco do carro, e começou a chorar como não chorava desde criança. Helena chorou junto, sem entender tudo ainda, mas sentindo a dor daquele momento. Mauro, dirige! Carlos gritou, ainda abraçado na mãe. O carro saiu em disparada. No caminho para o hospital, Carlos não soltou a mão da mãe nem por um segundo. Ele olhava para ela, para o rosto marcado pelo tempo, pela rua, pelo sofrimento, e se perguntava como aquilo tinha acontecido. Como ele viveu 30 anos achando que ela estava morta. Mãe, ele disse com a voz trêmula, me explica, por favor, me explica como a senhora está aqui. Eu fui no enterro, eu chorei no enterro. Olinda fechou os olhos, respirou fundo. Quando abriu, tinha uma tristeza tão grande ali que parecia pesar no ar. Você foi num enterro, meu filho, mas não era o meu. Carlos arregalou os olhos. Como assim? Seu pai... Ela começou, mas a voz falhou. Ela tossiu de novo. Helena pegou uma garrafa de água que tinha no carro. Deu para ela beber. Olinda bebeu devagar, depois continuou. Seu pai me expulsou de casa quando você tinha 17 anos. Carlos sentiu o sangue gelar. Expulsou, mas... Ele disse que a senhora tinha abandonado a gente. Eu sei o que ele disse. Ela respondeu com uma dor antiga na voz. Mas não foi assim. Eu descobri coisas, Carlos. Coisas feias que ele estava fazendo nos negócios. Roubo, suborno, gente sendo prejudicada. Eu confrontei ele. Eu disse que ia denunciar. E ele... Ela parou. Respirou fundo. Ele me bateu. Me jogou para fora de casa no meio da noite. Trancou a porta. E disse que se eu voltasse, ele ia me matar. Carlos sentiu uma raiva subir pelo corpo inteiro. Uma raiva que ele nunca tinha sentido. Nem quando fechava negócio difícil. Nem quando alguém tentava passar ele para trás. Essa raiva era diferente. Era antiga. Era pessoal. E você nunca voltou? Eu tentei... Ela disse com os olhos cheios de lágrima. Eu fiquei na porta da sua escola. Esperei você sair, mas ele tinha colocado gente para me vigiar. Me agarraram, me ameaçaram. Disseram que se eu chegasse perto de você, iam me prender, inventar coisa contra mim. E eu acreditei, porque seu pai era poderoso. Ele conhecia gente, tinha dinheiro.
Eu era só uma mulher sem nada. Carlos apertou a mão dela com mais força. E depois, como foi que eu fui no enterro da senhora? Porque ele contou que eu tinha morrido. Anos depois, quando você já estava na faculdade, ele espalhou essa mentira. Até fez uma cerimônia falsa. Não sei de quem era o corpo naquele caixão, mas não era o meu. E você acreditou. A voz dela quebrou no final. Você acreditou, e eu nunca consegui te encontrar de novo. Você sumiu da minha vida, e eu fiquei sozinha. Carlos encostou a testa na mão dela e chorou. Chorou de raiva. Chorou de culpa. Chorou de dor. Eu sinto muito, mãe, eu sinto muito. Eu devia ter procurado, eu devia ter desconfiado. Você era um menino, ela disse, passando a mão no cabelo dele, mesmo fraca. Você confiou no seu pai. Não é culpa sua. Mas Carlos sabia que não era só isso. Ele tinha construído uma vida em cima das mentiras do pai. Ele tinha herdado os negócios do pai. Tinha continuado o império que o pai tinha construído com sangue, com traição, e nunca questionou. Helena, que estava ouvindo tudo calada, finalmente falou. E todo esse tempo a senhora ficou na rua? Olinda olhou para ela, sorriu fraco. Nem sempre. No começo eu trabalhei. Faxina, lavanderia, cozinha. Mas fui ficando velha. Fui ficando doente. Perdi os trabalhos. Perdi o lugar onde eu morava. E aí só sobrou a rua. Por quanto tempo? Carlos perguntou com medo da resposta. 12 anos. 12 anos. Carlos sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 12 anos a mãe dele tinha vivido na rua, passando frio, passando fome, dormindo em calçada, enquanto ele dormia em colchão importado, comia em restaurante caro, viajava de carro blindado. Eu vou matar ele, Carlos disse entre os dentes, com a voz cheia de ódio. Eu vou. Ele já morreu, meu filho, Olinda disse baixinho. A raiva não vai trazer o tempo de volta. Carlos sabia que ela estava certa. Mas a raiva continuava queimando dentro dele. Não era só raiva do pai, era raiva de si mesmo. De ter sido cego, de ter sido covarde, de nunca ter questionado. O carro finalmente chegou no hospital. Carlos pegou a mãe no colo de novo e entrou correndo pela porta da emergência. Alguém me ajuda aqui! Ele gritou. Alguém! Enfermeiros vieram correndo com uma maca. Colocaram Olinda nela. Ela segurou a mão de Carlos até o último segundo. Não me deixa de novo, meu filho, ela disse com os olhos arregalados, cheios de medo. Eu não vou deixar, mãe. Eu juro que não vou deixar. Eles levaram ela para dentro. Carlos ficou parado na porta, olhando, até ela sumir no corredor. Quando se virou, Helena estava ali, com o rosto molhado de lágrima. Carlos! Ele abraçou ela, abraçou forte, e ali, no meio da recepção do hospital, ele desmoronou. O homem que nunca chorava, que nunca mostrava fraqueza, que nunca falava de sentimento, desmoronou. Eu perdi 30 anos com ela, Helena, 30 anos, e foi tudo mentira, tudo. Helena segurou o rosto dele, obrigou ele a olhar para ela. Mas você encontrou ela hoje, ela está viva. Ainda dá tempo. Carlos quis acreditar, mas no fundo ele sabia que tempo era a única coisa que eles não tinham mais. 2 horas depois, o médico saiu da sala. Carlos levantou na hora, Helena junto. Como ela tá? O médico tirou os óculos, passou a mão no rosto. Ela está estável no momento, mas não vou mentir para o senhor. Ela está muito debilitada. Desnutrição severa, pneumonia, hipotermia crônica. O corpo dela passou por muita coisa. Mas ela vai ficar bem? Carlos perguntou, já sabendo a resposta, mas precisando ouvir. O médico hesitou. Eu vou fazer tudo o que eu puder, mas o senhor precisa entender que o corpo dela está muito fraco. Qualquer complicação pode ser... Ele não terminou a frase. Não precisou. Carlos fechou os olhos. Respirou fundo. Eu quero vê-la. Pode entrar. Mas ela está cansada. Não force ela a falar. Carlos entrou no quarto devagar.
Olinda estava deitada na cama, com soro no braço, coberta com lençol branco. Parecia ainda mais frágil ali, ainda mais pequena. Ele puxou uma cadeira, sentou do lado dela, pegou a mão dela. Ela abriu os olhos devagar, viu ele e sorriu. Você ficou. Eu disse que ia ficar. Eu achei que era sonho, ela disse com a voz fraquinha. Eu sonho tanto com você, sabe? Toda noite eu sonho que você me encontra. Carlos apertou a mão dela, tentando segurar o choro. Não é sonho, mãe. Eu tô aqui. E eu não vou embora. Ela olhou para ele por um longo tempo, como se estivesse gravando o rosto dele na memória. Você virou um homem bom? A pergunta pegou ele de surpresa. Eu não sei. Você tem bondade no coração? Carlos pensou. Pensou em todos os negócios que ele tinha fechado, em toda a gente que ele tinha passado por cima, em todas as vezes que ele tinha escolhido o dinheiro em vez do certo. Eu não sei se eu tenho, mãe, mas eu quero ter. Eu prometo que eu vou ter. Olinda sorriu. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. Então você já é melhor que seu pai. E naquele momento, Carlos entendeu uma coisa. Ele podia não ter tempo para consertar o passado, mas ele ainda tinha tempo para não repetir os erros. Ele ainda tinha tempo para ser o filho que ela merecia, mesmo que esse tempo fosse curto. Carlos não saiu do hospital por 3 dias. Ele mandou cancelar todas as reuniões, todos os compromissos. Pela primeira vez na vida, o trabalho podia esperar. Helena trouxe roupa limpa, comida, travesseiro. Ela também não saiu de lá. Dona Olinda melhorou um pouco. Os médicos conseguiram estabilizar ela, tratar a pneumonia, colocar nutrientes no corpo dela. Mas todos sabiam que aquilo era temporário. O corpo dela tinha passado por tanto que não ia aguentar para sempre. Nos momentos em que ela estava acordada e lúcida, Carlos ficava do lado dela, segurando a mão dela, ouvindo as histórias que ele achava que tinha perdido para sempre. Ela contou sobre a infância dele, sobre como ele era um menino quieto, observador, que gostava de desenhar. Carlos tinha esquecido disso. Tinha apagado essas memórias quando o pai disse que aquilo era coisa de mulher, que homem tinha que ser duro. Você desenhava tão bonito, ela disse com os olhos brilhando. Fazia casinha, carrinho, passarinho. Eu guardava todos os desenhos. E o que aconteceu com eles? Seu pai jogou tudo fora. Disse que você não ia ser artista, ia ser empresário. Ia continuar o que ele começou. Carlos sentiu um nó na garganta. Ele tinha seguido o plano do pai direitinho. Tinha se transformado exatamente no que o pai queria. Um homem frio, calculista, que só pensava em dinheiro. E no processo, tinha matado a criança que ele era. Mãe, ele disse depois de um silêncio longo, por que a senhora nunca me procurou quando eu cresci? Quando eu já era adulto, com meu próprio dinheiro, minha própria vida. Olinda olhou para ele com uma tristeza profunda. Eu procurei, meu filho, mais de uma vez. Carlos franziu a testa. Como? Quando você se formou na faculdade, eu fui na cerimônia. Fiquei lá atrás, escondida, só para te ver de longe. Você estava tão bonito com aquele cabelo, tão feliz. E eu chorei, porque eu queria descer daquelas arquibancadas e te abraçar. Mas eu tinha medo. Medo que você não me reconhecesse. Medo que você acreditasse nas mentiras do seu pai. Medo que você me odiasse. Carlos sentiu as lágrimas queimando nos olhos. Eu nunca ia odiar a senhora. Mas eu não sabia disso, ela disse com a voz embargada. Eu era só uma mulher suja, mal vestida, sem nada. E você era um homem importante. Eu achei que ia te envergonhar. Mãe. E depois, quando eu soube que você tinha se casado, eu tentei mandar uma carta. Escrevi com a mão tremendo, mas eu não sabia seu endereço. Então eu mandei para o escritório do seu pai. Achei que iam entregar para você. Carlos fechou os olhos. Ele já sabia o final dessa história. Mas não entregaram.
Não, e eu esperei meses, até entender que você nunca ia receber, que ele tinha bloqueado tudo, que eu era invisível para você. Carlos levantou, andou pelo quarto, passou a mão nos cabelos. A raiva que ele sentia do pai já tinha virado outra coisa, algo mais fundo, mais doloroso. Ele destruiu tudo, mãe. Ele destruiu nossa família. Ele destruiu a senhora. E ele me usou para fazer isso. Ele te manipulou. Ela corrigiu com firmeza. Mas você era criança. Você não tinha culpa. Mas eu cresci. Carlos explodiu virando-se para ela. Eu cresci e continuei cego. Eu construí minha vida em cima das coisas que ele me deixou, dos negócios que ele começou, do nome que ele me deu. Eu sou tão culpado quanto ele. O silêncio caiu pesado no quarto. Olinda olhou para ele por um longo momento. Quando falou, a voz dela era suave, mas firme. Você quer saber a diferença entre você e seu pai, meu filho? Carlos não respondeu. Só olhou para ela, esperando. Seu pai nunca chorou, nunca se arrependeu, nunca admitiu que errou. Ele morreu achando que estava certo. Mas você tá aqui. Você tá chorando. Você tá sentindo. Isso já te faz diferente dele. Carlos sentou na beira da cama, cobriu o rosto com as mãos. Helena, que estava parada na porta do quarto ouvindo tudo, entrou e colocou a mão no ombro dele. Ela tá certa, Carlos. Você não é seu pai. Ele olhou para Helena, depois para a mãe. Mas eu fui covarde. Eu nunca questionei nada. Eu só aceitei. Porque você confiou, Olinda disse. E confiar não é covardia, é amor. Naquela noite, quando Dona Olinda dormiu, Carlos e Helena saíram para o corredor. Sentaram num banco encostado na parede. Estava silencioso. Só o barulho de máquinas ao longe e passos de enfermeiras. Eu não sei o que fazer, Helena, Carlos disse olhando para o chão. Eu passei a vida inteira construindo uma coisa em cima de mentira. Tudo que eu tenho veio do meu pai. O dinheiro, os negócios, os contatos, tudo. E o que você quer fazer? Eu quero destruir tudo. Eu quero queimar tudo que tem o nome dele. Helena segurou a mão dele. Ou você pode transformar. Você pode pegar tudo que ele construiu errado e fazer certo. Carlos olhou para ela. Nos olhos dela, ele viu algo que ele não via fazia tempo. Esperança. Você acha que dá? Eu acho que se alguém pode fazer isso, é você. No dia seguinte, Carlos pediu para trazerem todos os documentos da empresa para o hospital. Ele começou a revisar tudo. Cada negócio, cada contrato, cada transação que o pai tinha feito. E descobriu coisas que fizeram o estômago dele revirar. Suborno para conseguir licitação. Despejo de família sem compensação. Trabalho irregular em obras, lavagem de dinheiro através de empresas fantasmas. Era pior do que ele imaginava, e ele tinha continuado alguns desses negócios sem saber, ou pior, sem querer saber. Eu fui conivente, ele disse para Helena, jogando os papéis na mesa. Eu fingi que não via. Enquanto isso, gente sofreu. Então agora você faz diferente, ela disse simples. Você para esses negócios, você compensa quem foi prejudicado, você reconstrói do jeito certo. Isso vai custar milhões. Você tem milhões. Carlos olhou para ela. Ela estava certa. Ele tinha dinheiro, muito dinheiro, mais do que ele precisava para viver 10 vidas. E se ele ia perder parte disso para fazer o certo, então que perdesse. Eu vou fazer isso, ele disse, com uma determinação nova na voz. Eu vou consertar o que ele quebrou. Nos dias seguintes, enquanto Dona Olinda descansava, Carlos começou a fazer ligações. Cancelou contratos que ele sabia que eram ilegais. Devolveu terras que tinham sido tomadas de forma errada. Pagou indenizações para famílias que tinham sido prejudicadas. Pediu auditoria em todas as empresas. Os sócios dele ficaram horrorizados. Carlos, você tá louco? Isso vai quebrar a gente. Então quebra, ele respondeu. Eu não quero mais dinheiro sujo.
E pela primeira vez na vida, Carlos sentiu que estava fazendo algo certo, algo que valia a pena. Não era pelos negócios, não era pelo lucro, era por dignidade, era por honra, era pela mãe dele. Uma tarde, Dona Olinda acordou e viu Carlos mexendo nos papéis ao lado da cama dela. Ela sorriu fraco. Você está trabalhando? Tô desfazendo o trabalho do meu pai, ele respondeu, e fazendo o meu próprio. Ela estendeu a mão. Ele pegou. Eu tenho orgulho de você, meu filho. Aquelas palavras quebraram algo dentro dele, algo que estava preso fazia muito tempo. Ele encostou a testa na mão dela e chorou. Chorou de alívio, chorou de dor, chorou de amor. Eu não mereço o orgulho da senhora. Merece sim, porque você escolheu diferente. Você escolheu ser bom. Mas naquela mesma noite, o médico chamou Carlos e Helena para uma conversa. O rosto dele estava sério. Eu preciso ser honesto com vocês. O quadro dela piorou. A pneumonia voltou. E o coração dela está fraco. Muito fraco. Carlos sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Quanto tempo ela tem? O médico hesitou. Dias. Talvez semanas, se ela reagir bem aos medicamentos. Mas não posso garantir. Carlos encostou na parede, fechou os olhos. Helena segurou ele antes que ele caísse. Eu acabei de encontrar ela, ele disse, com a voz quebrada. Eu não posso perder ela de novo. Eu sei, o médico disse, com empatia genuína. Mas o corpo dela passou por tanto. É um milagre ela ter aguentado até agora. Carlos entrou no quarto. Dona Olinda estava acordada olhando para a janela. Ela virou quando ouviu ele entrar. Eu ouvi vocês conversando lá fora, ela disse baixinho. Carlos se aproximou, sentou na beira da cama. Mãe, tá tudo bem, meu filho. Eu tô cansada. Não fala isso. É verdade, ela disse com uma calma estranha. Eu vivi muito tempo sozinha, com frio, com fome, sem ninguém. E eu aguentei porque eu tinha esperança, esperança de te ver de novo. E agora eu vi. Agora eu posso descansar. Carlos segurou as duas mãos dela, mas eu não tô pronto para deixar a senhora ir. Ela sorriu. Um sorriso triste, mas cheio de amor. Ninguém nunca está pronto, mas a vida é assim. A gente se encontra, se abraça e depois tem que soltar. Eu quero mais tempo com a senhora. E eu também queria, meu filho, mas eu já tive meu presente, eu te vi. Eu ouvi você dizer que me ama. Eu sei que você virou um homem bom. Isso já é mais do que eu pedi. Carlos encostou a cabeça no peito dela e chorou. Chorou tudo que ele tinha guardado a vida inteira. Todas as vezes que ele quis chorar e não chorou. Todas as vezes que ele sentiu e fingiu que não sentiu. E Dona Olinda, mesmo fraca, passou a mão nos cabelos dele, como fazia quando ele era criança. Não tenha medo de sentir, meu filho. Sentir é o que faz a gente ser humano. E naquela noite, Carlos entendeu que ele não ia poder salvar a mãe. Mas ela, de alguma forma, tinha salvado ele. Carlos tomou uma decisão que ninguém esperava. Ele ia levar a mãe para casa, para o casarão, para que ela pudesse passar os últimos dias dela com dignidade, com conforto, com amor. Os médicos tentaram argumentar que o hospital tinha mais recursos, mais equipamento, mas Carlos foi firme. Minha mãe passou 12 anos dormindo no frio, na calçada, sem ninguém. Ela não vai passar os últimos dias dela num quarto de hospital cheio de máquina barulhenta. Ela vai para casa, a casa dela, que sempre devia ter sido dela. E assim foi feito. No dia que levaram Dona Olinda para o casarão, ela ficou em silêncio, olhando pela janela do carro. Quando chegaram e viram o portão alto, o jardim imenso, a casa enorme, ela balançou a cabeça. Meu filho, eu não mereço isso. A senhora sempre mereceu, Carlos respondeu, pegando ela no colo com cuidado. Sempre. Ele subiu a escada principal com ela nos braços. Helena tinha preparado o quarto de hóspedes principal.
lençóis limpos, cheirosos. Flores na mesinha de cabeceira, luz suave entrando pela janela. Quando Carlos deitou ela na cama, Dona Olinda começou a chorar. Eu passei tanto tempo sonhando com uma cama limpa, com um travesseiro macio, e agora tá aqui, tá real. Carlos cobriu ela com cuidado, ajeitou o travesseiro. Pode descansar agora, mãe. Aqui ninguém vai machucar a senhora. Aqui a senhora tá segura. E pela primeira vez em anos, Dona Olinda fechou os olhos e dormiu sem medo. Nos dias seguintes, a casa virou outra. Helena preparava comida caseira, aquelas comidas simples que Dona Olinda gostava. Arroz com feijão, frango assado, purê de batata, nada sofisticado. Só comida feita com amor. Carlos cancelou tudo, todas as reuniões, todas as viagens, todos os compromissos. Ele passou a acordar cedo e ficar no quarto da mãe. Ler para ela, conversar, ouvir as histórias que ele tinha perdido. Ela contou sobre o dia que ele nasceu. Como ela tinha segurado ele pela primeira vez e pensado, esse menino vai ser bom. Eu vou fazer ele ser bom. Ela contou sobre as noites que ela trabalhava até tarde, costurando para ganhar dinheiro extra, enquanto o pai dele dormia bêbado no sofá. Ela contou sobre o dia que foi expulsa de casa, como ela ficou parada na calçada, olhando para a janela do quarto dele, esperando que ele aparecesse. Mas ele nunca apareceu porque o pai tinha trancado ele no quarto. Cada história era uma facada no coração de Carlos. Mas ele ouvia tudo, porque ele devia isso para ela. Ele devia a verdade, ele devia a memória. Uma tarde, Dona Olinda pediu para Helena sentar na cama com ela. Helena obedeceu com carinho. Dona Olinda pegou a mão dela. Você é uma mulher boa, Helena. Eu vejo nos seus olhos. Helena sorriu, com os olhos marejados. A senhora também é, Dona Olinda. Cuida dele para mim, tá? Quando eu não estiver mais aqui. Cuida do meu menino. Helena apertou a mão dela. Eu prometo. E outra coisa, Dona Olinda continuou, olhando fundo nos olhos dela. Você vai ser mãe um dia. Eu sei que você acha que não vai, mas vai. E você vai ser uma mãe incrível, porque você tem amor de sobra dentro de você. Helena não aguentou. Abraçou Dona Olinda e chorou. Chorou tudo que ela tinha guardado sobre não conseguir ter filhos, sobre se sentir vazia, sobre se sentir incompleta. Eu queria tanto, Dona Olinda, eu queria tanto. E vai acontecer. Quando for a hora certa, você vai ver. Carlos, que estava na porta ouvindo, entrou e abraçou as duas. E ali, naquele quarto, os três formaram algo que nenhum deles tinha tido em muito tempo. Uma família de verdade. Mas o tempo estava passando, e o corpo de Dona Olinda estava ficando mais fraco. Ela dormia mais, comia menos. A respiração ficava mais difícil. O médico que vinha visitar todo dia balançava a cabeça com tristeza. É questão de dias, ele disse baixinho para Carlos. O coração dela está falhando, não tem mais o que fazer. Carlos sabia, ele via, mas saber não tornava mais fácil. Numa noite, Dona Olinda acordou e chamou ele. Carlos estava dormindo na poltrona do lado da cama. Acordou na hora. Mãe, a senhora precisa de alguma coisa? Quero conversar com você, enquanto ainda consigo. Carlos sentou na beira da cama, pegou a mão dela. Ela estava fria, mas ainda apertou a mão dele de volta. Eu preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Não deixe o ódio tomar conta de você. Não deixe a raiva do seu pai destruir quem você é. Carlos abaixou a cabeça. É difícil, mãe. Quando eu penso no que ele fez, eu sei. Mas a raiva é veneno. Ela não machuca quem já se foi, só machuca quem fica. E eu não quero que você fique preso nisso. Eu quero que você seja livre. Como a senhora consegue perdoar ele? Depois de tudo... Dona Olinda respirou fundo, como se reunisse forças para responder. Eu não perdoo o que ele fez,
Mas eu não vou deixar que o que ele fez controle o resto da minha vida, ou da sua. A gente tem que soltar, não por ele, por nós. Carlos olhou para ela, para aquela mulher frágil, mas forte de uma forma que ele nunca ia conseguir ser. Eu vou tentar, mãe. Eu prometo que vou tentar. E mais uma coisa, ela continuou, com a voz ficando mais fraca. Usa tudo que você tem para fazer o bem. Não guarda, não acumula, espalha, porque no final o que fica não é o dinheiro, é o amor que você deixou nas pessoas. Carlos beijou a mão dela. Eu vou fazer isso, eu juro. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de paz. Então eu posso ir tranquila. Ainda não, mãe, por favor, ainda não. Mas eles dois sabiam que não era uma escolha, era só questão de tempo. Nos 2 dias seguintes, Dona Olinda quase não acordou. Quando acordava, ficava confusa, chamando por gente que já tinha morrido, falando de lugares que não existiam mais. Mas sempre que via Carlos, ela sorria. Na última noite, Carlos não dormiu. Ficou sentado na cadeira ao lado da cama, segurando a mão dela. Helena estava do outro lado. Os dois em silêncio, só ouvindo a respiração dela ficando cada vez mais lenta, mais difícil. De madrugada, Dona Olinda abriu os olhos, olhou para Carlos com uma clareza que não tinha tido em dias. Meu filho, tô aqui, mãe. Você sabe quantas noites eu dormi no frio, abraçada no que eu achava que era minha última roupa? E mesmo assim, eu fechava os olhos e dizia, Deus, não deixa meu filho virar um homem ruim, nem que eu nunca mais veja ele, só não deixa ele virar ruim. Ela sorriu fraco. E olha só, ele ouviu. Carlos baixou a cabeça, levou as mãos dela ao rosto, chorou. Mãe, eu não queria que fosse hoje. Eu acabei de te encontrar. Ela encaixou a mão no rosto dele. Não é adeus, meu filho. É entrega. Ele tentou conter o choro, mas não conseguiu. Eu queria te dar mais tempo, te dar mais vida boa, te dar tudo que a senhora não teve. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Você já me deu mais do que eu pedi. Eu só queria te ver de novo. E você me deu casa, comida, respeito, me chamou de mãe. Isso para mim já é céu. Helena soluçou do outro lado da cama. A senhora é muito forte, Dona Olinda. A gente só descobre que é forte quando ninguém segura nossa mão, ela respondeu com ternura. Mas eu não tô mais sozinha, então agora eu posso descansar. O corpo dela começou a ficar mais cansado, a respiração mais curta. Carlos encostou a testa na dela. Eu te amo, mãe. Eu te amo. Eu te amo. Os olhos dela brilharam. Eu esperei a vida inteira para ouvir isso de novo. Ela fechou os olhos devagar, ainda segurando as mãos dele. Meu filho, nunca esquece. Amar não é vergonha. E então, com um suspiro longo, a expressão dela se acalmou. O quarto ficou em silêncio. Carlos ficou parado por alguns segundos, segurando aquelas mãos já leves, já quietas, como se o tempo tivesse parado só para ele poder entender. Helena começou a chorar baixinho, com a cabeça nas mãos. Carlos não gritou. Não quebrou nada. Ele só encostou a cabeça no colo da mãe e ficou ali, abraçado nela, como um menino que finalmente encontrou um lugar para descansar. Eu vou honrar sua vida, mãe. Ele disse baixinho, ainda deitado, com o rosto marcado de lágrimas. Eu prometo. Cada pessoa que tiver na rua, cada idoso esquecido, cada mãe sozinha, vai ter seu nome. O seu nome vai continuar vivo. Eu vou fazer o mundo lembrar de você. Helena se ajoelhou e abraçou os dois. Não tinha luxo naquela cena. Não tinha joia, não tinha carro caro, não tinha status social. Era só amor. Amor puro, tardio, mas inteiro. E ali, no quarto silencioso, aconteceu a maior transformação da vida de Carlos. Porque naquele exato instante, ele deixou de ser só um homem rico. Ali, ele virou herdeiro,
não da fortuna do pai, mas da coragem da mãe. Uma coragem que não humilha, uma coragem que acolhe, uma coragem que escolhe amar mesmo depois de ter sido jogada fora. O velório foi íntimo. Carlos não quis ostentação. Não quis caixão cercado de arranjo caro, gente de preto fazendo cara de respeito falso, discurso vazio. Ele alugou um salão pequeno e simples, e as pessoas que foram se despedir não eram empresários. Eram gente simples, gente que a sociedade chama de resto. Moradores de rua que Dona Olinda um dia dividiu comida. 2 rapazes que ela abrigou por uma noite embaixo de uma marquise. Uma senhora que disse, chorando, que só comeu em certos dias porque a dona do sorriso, como chamavam Olinda, dava pão e dividia o pouco que tinha. Um desses rapazes, hoje homem feito, apertou a mão de Carlos e disse: "Sua mãe salvou minha vida. Se não fosse ela, eu tinha virado nada. Ela deu comida para quem todo mundo fingia que nem existia. O senhor teve sorte de ser filho dela." Carlos chorou de novo ao ouvir aquilo. Eu sei. Depois disso, Carlos fez algo que ninguém esperava. Ele colocou o próprio sobrenome atrás do nome da mãe. O instituto que ele ia abrir não se chamaria Instituto Olinda. Agora, tinha placa escrita grande na porta da futura sede: Instituto Dona Olinda Albuquerque. Ninguém mais vai morrer invisível. Ele não colocou o nome do pai em lugar nenhum. A partir daquele dia, quem tinha história, quem tinha legado na família, era ela. Meses se passaram. O instituto foi inaugurado num dia ensolarado. Flores simples nas janelas. Faixa branca na entrada. Carlos subiu ao pequeno palco vestindo uma camisa simples, sem terno, sem ostentação. Atrás dele, uma foto grande da mãe sorrindo iluminava o ambiente. Quando pegou o microfone, a voz dele saiu firme, mas cheia de emoção. Durante muito tempo, eu achei que dinheiro era poder, que o sucesso era uma medalha, mas descobri que o verdadeiro poder é o perdão. E a verdadeira medalha é o amor que a gente deixa nas pessoas. Fez uma pausa, olhou para a foto da mãe. Essa mulher me ensinou o que nenhum livro, nenhum negócio e nenhum diploma ensinariam, que a riqueza sem compaixão é pobreza disfarçada. As pessoas o aplaudiram de pé. Funcionários choravam, moradores de rua abraçavam voluntários. Helena, no meio da plateia, segurava as lágrimas com um sorriso de orgulho e paz. Depois da cerimônia, ele entrou sozinho no jardim do instituto, onde mandara plantar uma roseira em homenagem à mãe. Ali, ajoelhou-se. "Eu consegui, mãe. O seu nome está vivo. E cada pessoa que entrar aqui vai sentir o mesmo que eu senti quando olhei para os seus olhos. Amor." O vento balançou as pétalas vermelhas como se fosse resposta. Naquela tarde, Helena se aproximou e colocou a mão no ombro dele. "Ela estaria orgulhosa de você, Carlos." Ele olhou para o céu. "Ela está. Eu sinto." E os dois ficaram em silêncio, olhando as crianças brincando no pátio do instituto, os idosos sendo acolhidos, as pessoas sendo vistas. Finalmente vistas. Dona Olinda tinha deixado o mais valioso legado que alguém pode deixar: a lembrança viva do amor que nunca desiste. Carlos sabia que nunca mais seria o mesmo homem. Agora, ele vivia para honrar o nome da mulher que o ensinou que amar não é fraqueza, é o que dá sentido à vida. E assim, o menino que acreditou na mentira do pai virou o homem que construiu um império de compaixão no nome da mãe. Porque, no fim das contas, a maior herança que um filho pode receber é o exemplo de um coração bom. E aí, essa história tocou o seu coração? Se você sentiu algo enquanto ouvia essa história, se você se emocionou com a jornada de Carlos e Dona Olinda, eu quero que você faça uma coisa por mim agora. Deixa seu like nesse vídeo. Esse like não é só um botão. Ele mostra que histórias assim importam, que amor, perdão e recomeço valem a pena ser contados. E eu quero saber o que você sentiu com essa história.
Você já passou por algo parecido? Já teve que perdoar alguém? Já sentiu que perdeu tempo com quem você ama? Deixa aqui nos comentários. Eu leio todos, eu juro. E a sua história pode inspirar outra pessoa que está assistindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque toda semana eu trago histórias reais, emocionantes, que mexem com a alma da gente. Histórias que te fazem parar e pensar sobre família, sobre amor, sobre as escolhas que a gente faz. E já clica na próxima história que está aparecendo aí na sua tela, porque ela vai te surpreender ainda mais. Nos vemos lá. E lembra, nunca é tarde para amar, nunca é tarde para recomeçar.